Olá, meus amados irmãos, mais uma vez Uricelli, canal Sem Fermento, a Paz de Arruxva. Desde já continuo agradecendo a vocês que têm assistido os vídeos, têm dado os like, têm compartilhado em suas redes sociais, com seus amigos e familiares. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho e receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Meus amados, eu tenho uma notícia muito triste, muito reveladora, porém eu não sei nem se eu consigo transmitir da maneira que deve ser transmitida, mas é de todos os enganos do qual eu já presenciei, dos tempos que eu me afastei do evangélico, do meio evangélico para cá, esse é o pior de todos. Esse é o pior de todos os enganos. E eu digo isso com um grande peso no meu coração. Eu estou meio choroso por conta do que me foi revelado dentro das Escrituras. Então eu queria pedir a você máxima compreensão, para que você não se sinta agredido com o que eu vou dizer. Mas eu quero pedir a você que, de fato, haja sinceridade no seu coração para que você possa tomar uma atitude, tomar uma posição ao lado de Arruxva. Porque esse engano, ele vem com a aparência de bem, ele vem com a aparência do bem. O espírito de Babilônia, ele engana, ele seduz. E aqueles que caíram na sedução desse espírito não conseguem compreender. Por isso Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Enquanto estudava, eu estava em lágrimas. Mas o que eu quero dizer para você é a respeito do anticristo. Primeiro, se você acredita na Bíblia, você está suscetível a muito engano. A muito engano. Claro que você precisa dela para ter inspiração, para ter referências. Porém, ela foi muito manipulada. E hoje, as coisas que me têm sido reveladas, que têm trazido despertamento à minha mente e me dando convicção de que eu estou de fato fazendo a vontade do Criador, e quero compartilhar isso com você. A Bíblia, ela tem muitos erros. Se nós olharmos aqui para Gênesis, nós vamos pegar inumeráveis erros. São inúmeros. Inúmeros. Coisas de que Deus falou que ia fazer, não fez. Eu vou falar Deus porque você ainda o compreende dessa forma. Você sabe que quando eu me refiro a Deus, eu falo Deus, mas você sabe que eu me refiro a Yahweh, porque esse é o seu nome. Então, o que acontece é que eu e você fomos seduzidos e nos deram de beber desse vinho aqui. Esse vinho aqui embriagou a nossa mente. Eles nos entorpeceram com esse vinho. Porque se você olhar para o teu Salvador e esse livro, eles não têm nada a ver, é uma coisa diferente do outro ou da outra. Uma coisa é diferente da outra. Então, só para você ter ideia dos erros encontrados na Bíblia. Eu vou ler aqui algumas coisas que eu anotei, você faça anotação e você mesmo verifique nas suas escrituras. Isso aqui, mas ainda não é o tema do qual eu estou trazendo, tá? Isso aqui é só para mostrar para você as discrepâncias, as abominações, as falsificações, né? Os erros. Diz assim, ó. Bom, para quem é religioso, para quem se diz religioso, legalista, isso aqui é um grande problema. Se você crê que o dilúvio foi universal, eu também creio que ele foi universal, mas aí começam as discrepâncias.
Começa as discrepâncias. Eu fiz algumas anotações aqui de coisas que eu li, e aí eu vou compartilhar com você, vou ler, para não ficar diferente do que eu escrevi. E eu escrevi porque eu não queria esquecer as coisas do qual me foram despertadas, e eu quero compartilhar com você. Então, começa assim: quem é o Deus do Antigo Testamento? Ele dialogava com o homem. Quando que ele dialoga com Eva? Quando Eva cede à tentação da serpente. E depois ele dialoga com ela só nesse momento. E depois aí ele volta a falar com ela e dá a sentença do erro que ela havia cometido. Assim trazendo a sentença sobre o seu pecado. Esse é o único momento em que o Criador se dirige a Eva para falar com ela. Até porque não existia Adão e Eva, existia Adão. Os dois eram chamados pelo Criador de Adão. Os dois eram Adão aos olhos do Criador. Se você encontra em Gênesis. E só em Gênesis 3, a partir do verso 20, mais ou menos, Adão ele dá um nome à sua mulher e ele chama ela de Eva porque ela agora é mãe de toda a raça humana. Entenderam? Nós vamos ver aqui o que eu fiz, as anotações que eu fiz. Onde estava, vou falar Deus por respeito a você. Onde estava Deus após o dilúvio? Para os fundamentalistas da religião, eles não terão resposta. Aí, por exemplo, Deus só volta a falar com o homem 400 anos após o dilúvio. Mas se considerarmos os impérios antigos, como o Egito e todos os outros impérios, eles eram politeístas. Ou seja, aonde estava Deus, Yahweh, durante esses 400 anos após o dilúvio? E se você é um fundamentalista que crê que o dilúvio foi um dilúvio universal, assim como eu creio, e não vejo problema nenhum nisso, então você vai ver que há discrepâncias. Porque se o dilúvio foi universal e da família de Noé a família de Noé é a única que resta sobre a face da terra, todos descenderam dos filhos de Noé. Isso você e eu concordamos. Todos descendem dos filhos de Noé. Tanto Cuxi, que é pai de Mitzraim, o Egito, pai dos africanos, pai dos egípcios, que é filhos de Canaã. Tá? E por que Noé amaldiçoa Canaã e não o filho? Ele amaldiçoou o neto que estava por nascer, porém, neto gerado na barriga da sua própria mulher. Interessante isso, né? Ninguém nunca te contou, mas tudo bem. O Cã, ele descobriu a nudez de seu pai. Nesse caso, era deitar-se com a sua própria mãe, que era a nudez de seu pai. Se você olhar para Levítico, você vai ver isso. Então, assim, tudo bem. Então, aqui, o que acontece? Ele deita-se com sua mãe e gera nela um filho. E esse filho que estava por nascer foi amaldiçoado pelo seu avô, por Noé. Mas tudo bem, não é o caso. Então, descende da família de Noé toda a raça humana que existe no planeta hoje, no planeta Terra plana. Planeta, por isso que é plano. Planeta. Então, diz assim: ele descenderam de todas as raças, tribos e línguas que existem na face da terra, descendem da tribo dos filhos de Noé. Egitos e outras e outras e outras. Aí você vê a insuficiência da vida do Eterno na vida de Noé, e por sua vez a insuficiência do exemplo de Noé para com os seus filhos, que Yahweh só volta a falar com o povo 400 anos após o dilúvio. E aí você vê que durante esses 400 anos ali a população era pagã, politeístas. Todos eles eram politeístas, até mesmo os descendentes de Sem, os semitas, que descende de Abraão. O pai de Abraão, Terá, ele era
politeísta. Abraão era politeísta, porém Iarro olha do céu e chama Abraão para ir à terra da qual ele ainda não conhecia, porém era para ele se separar da casa de seu pai, de sua mãe, né, da casa de sua parentela, e ir para uma terra da qual ele não conhecia, porém por confiança ele obedeceu e foi. Só que todas as nações são irmãs, porque descendem dos filhos de Noé. E aí você vai ver outras coisas, tipo Enoque andava com Iarro, e aprouve Iarro levar Enoque para si. E também vai falar lá em Gênesis 6, a partir do verso 9, e assim foi os dias de Noé, a vida de Noé, que Noé andava com Deus, era íntegro, justo, reto. E aí você vê que esse Deus, ele fez acepção. Enoque andava com ele, foi levado para junto. Noé andava com ele, foi mantido aqui. Aí você vai dizer assim, na soberania, sabedoria de Deus. É muito fácil dizer na soberania do Criador. É muito fácil. Mas aí você pega muitos erros, muitas discordâncias, você pega muita... A palavra fugiu aqui. Você pega muita coisa irrelevante. Então, assim, é muito fácil falar na soberania do Criador. Mas aí quando você olha para a soberania, você vê muitas imperfeições, essa é a palavra. Muitas coisas erradas e imperfeitas. O Criador, aqui Gênesis diz que ele promete acabar com o homem e o animal, com toda a carne, porque ele havia se arrependido. E aí você olha para o Gênesis 7, é onde ele fala isso. E aí ele fez isso? Não, ele dá uma visão ali a Jared. Jared compartilha essa visão com Enoque, ou com Noé, porque era ele que seria o criador da arca, o construtor da arca. E aí, beleza. E ali o Criador leva 7 animais dos impuros e 2 de puro. Se era para exterminar, por que ele faz isso? 7 animais do puro e 2 somente dos impuros. Eu inverti aqui a ordem. Então, assim, se era para exterminar, então por que ele usou de benevolência para com Noé? Porque Noé era justo, íntegro, reto, desviava-se do mal, segundo Jó. Né? Igualzinho Jó. E aí, beleza, Noé entra na arca com todos os animais, e ali o Criador continua dizendo uma coisa, continua dando a oportunidade à raça humana, da qual ele havia jurado destruí-la, mas tudo bem, a soberania de Deus é coisa do religioso. Tudo bem. Então aqui tem um outro exemplozinho que eu peguei. O Gênesis 5, versículo 24. Que é essa parte que fala de Enoque. Enoque andava com Deus, mas Noé também andava com Deus. E aí Deus escolheu um para si e o outro para ficar. Aí você vai dizer, mas aí era propósito. O propósito dele era destruir toda a raça humana, toda a carne humana e animal. Porém, ele não fez isso. Ou seja, ele diz ser um homem que não mente e que não muda. E aí ele mudou, o que fez ele mudar? A ação de Noé foi suficiente para fazer o Criador mudar? Então, se Noé tivesse feito alguma coisa antes, então ele não mandaria o dilúvio? Para se pensar. Aí diz assim, onde está o diálogo de Deus, vou falar Deus porque na Bíblia está Deus, de Deus com Sara? Ele fala com Agar de que ela geraria um filho. Ele fala a Agar, você pode ver isso lá em Gênesis. Você pode ver lá em Gênesis 11, 16, 11. E aí você vai vendo que ele fala com Agar, mas ele não fala com Sara. É um Deus que faz acepção, que escolhe com quem ele quer falar, escolhe quem ele quer salvar, escolhe quem ele quer deixar. E aí tudo bem, é soberania de Deus. Mas nessa soberania você pega muitos erros. Mas agora, isso aqui é só para que você possa ver, eu vou te dar os versículos. Gênesis 1, 28 a 31. Gênesis 1, 28 a 31. Gênesis 3,
13 e 16, que é o momento em que ele fala com Eva. Aí você pega aqui o Gênesis 5, 24, Gênesis 6, 9, Gênesis 6, 7. Aí você vai para Gênesis 16, 11, Gênesis 8, 20. E aí você vai Gênesis 16, 20, 21, 22, Gênesis 18, 21, Gênesis 6, 10, Gênesis 6, 10, 17 e 21. Aí Gênesis 1, 28, já foi, beleza. Então você pega esses versículos e faz as perguntas e vê se realmente ele falou e fez o que ele havia dito. Aqui você vai ver que ele não fez o que disse. Então assim, você vai ver que ele falou, mas não fez. Mas aí é na soberania do Criador, que você vai jogar na conta dele. Mas o que me deixou hoje de cabelo em pé foi que o verdadeiro anticristo, ele já atua, ele não é algo que está por vir, nem alguém que surgirá. Mas ele é um sistema religioso, religioso espiritual, que ensina a mentira. Quem é o anticristo? Infelizmente, eu tenho essa péssima notícia para você. Quando se ouve falar de cristianismo, na nossa mente aparenta ser uma coisa boa. Na minha e na sua mente, na nossa compreensão, aparenta ser uma coisa boa, porque isso a gente não viveu na época do qual o cristianismo foi fundado. Os seguidores de Yahushua, a igreja de Yahushua, ela surgiu no 1º século. Mas o cristianismo só surge no 4º século, no ano 325, 321 e 25 mais ou menos. Entre esse período ali, no Conselho de Constantino, um Conselho de Nicéia, que Constantino tem uma visão, e com aquele símbolo ele venceria. Então, qual é a pior e o maior engano de todos os tempos em que a raça humana já experimentou? O cristianismo. Me perdoe você que é cristão. E o fato de eles serem chamados cristãos só surgiu, a primeira vez em que eles foram chamados de cristão, você vai encontrar essa referência em Atos 11, versículo 26. A primeira vez em que eles são chamados de cristão, vou ler aqui com você. A primeira vez em que eles foram chamados de cristão foi em Atos 11, 26. E aí a Bíblia só faz menção a 3 passagens que abordam esse assunto. Diz assim: tendo encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela sinagoga e ensinaram numerosa multidão em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristão o significado dela no grego é pequenos cristos. Pequenos Cristo. Porque os cristãos, eu vou dizer cristão, porque os verdadeiros seguidores de Yahushua, eles tinham as atitudes semelhantes à de Yahushua. Lembra quando Yahushua foi levado ali pelos soldados romanos para o Sinédrio e Pedro acompanhava? Pedro foi o único que o acompanhou de perto. E aí ele foi confundido, não por ele ser negro, como era Yahushua, mas por ele ter um comportamento semelhante ao dele. E o meu e o seu comportamento deve denunciar aquele a quem imitamos. O meu e o seu comportamento deve denunciar, mas essa denúncia ela é favorável ao reino. Então, aqui eles foram chamados de cristão pela primeira vez por Constantino.
A igreja de Arusho, ela foi fundada no 1º século. Mas o cristianismo só nasce no 4º século, no ano 325, ou 321, não lembro aqui a data específica, direito. Mas ou é o 321. Vamos ficar com 321. Pode ser o 25, mas vamos ficar com 21. Então, o cristianismo de lá para cá. Por quê? O que aconteceu? O Império Romano estava perdendo força, estava perdendo a influência, estava perdendo o poder. E Constantino, ele se alia a eles, aprende, toma conhecimento, toma o poder, toma conhecimento, toma o poder, e todos os que se opuserem, ou que se opuseram, e todos os que vinham a se opor na época, eles eram mortos, empalados. Você não sabe o que é empalado? Por exemplo, quando você vai numa padaria, ou vai nesses que vende frango na rua, o frango ele é empalado ali no espeto, é do fundo ao pescoço. E o Constantino fazia isso. O imperador César Augusto fazia isso. O Domiciano fazia isso. Os imperadores faziam isso. Eles empalavam os cristãos do fundo até a cabeça. É exatamente isso que você está pensando. E aí eles molhavam os cristãos, os verdadeiros, como distração, como atração para eles. Molhavam no óleo, ateavam fogos e penduravam em estaca para servirem de tocha, para alumiarem as noites. Porque esse falso cristianismo que Arusho mencionou aqui em Mateus 11, versículo 12, que você pode abrir e acompanhar, leia comigo. Em verdade vos digo, eu gostaria de cada vez que você fosse assistir um vídeo meu, você pegasse a sua Bíblia. Antes, por exemplo, vou assistir o vídeo do Uri. Pega a sua Bíblia, porque você vai precisar dela. Aí ele diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, os romanos que se esforçavam apoderavam-se dele. E aí, o que acontece? Eles foram conquistando mais espaço e colocando os verdadeiros cristãos para bater em retirada. E os verdadeiros cristãos tiveram que se refugiar. E é porque eu e você, nós não estávamos lá e não conhecemos a história, mas é necessário que venhamos a conhecer a história. Paulo diz que o espírito do anticristo já atua no mundo. Sabe quem é o anticristo? O cristianismo. Por mais que pareça ser uma coisa boa, levei tempo para descobrir. Então você me perdoe, mas não são palavras minhas, é o que as Escrituras diz. E nós podemos ver aqui alguns textos que eu marquei. O cristianismo, ele tem atuado, porque os verdadeiros cristãos, eles tinham o exemplo de Arusho para ser seguido. E aí eles forjaram e manipularam, tomaram por força e nos deram isso aqui. Você olha para a vida dos cristãos, não vou dizer todos, dos cristãos religiosos, fundamentalistas, que aqueles que têm Bíblia não fazem a vontade, não imitam o Salvador. Os que seguem a Bíblia, eles não estão imitando o Salvador. Eles estão cumprindo ordem de ir e anunciar, segundo o propósito daqueles que tinham o intuito de manipular. O cristianismo, ele foi uma visão que Constantino teve de que o império dele estava em decadência. Ele se alia, e aí ele ganha confiança, ganha reconhecimento, ganha apoio. E aí eles tiveram como
com esse apoio, o intuito de manipular as Escrituras. E eles utilizam o nome dos apóstolos, o nome dos personagens das Escrituras, o nome do Salvador, porém eles deram outro nome. Eles deram outro nome para o Salvador. Mas aqui, você e eu vimos que eles, por força, por violência, se esforçam e se apoderam. Isso foi o que Yahushua disse. Mas nós podemos ver o que Paulo diz, o que João diz, o que Pedro diz a respeito disso. Então, olha só, o anticristo, ele atua, ele não é algo que está e nem alguém que está por vir. Ele não é algo nem alguém que está por vir. Apocalipse não faz nenhuma menção de alguém que está por vir. Mas ele já está em operação. E qual é o intuito do anticristo? Enganar. Qual é o intuito da religião? Manter as pessoas alienadas. Pessoas alienadas são enganadas. São fáceis de enganar. Porém, elas já estão no engano. Queria eu que isso não fosse verdade, mas nós vamos ver os versos que eu tenho mencionado aqui. Abra sua Bíblia agora, em 1 João. Não, vamos por ordem. Gálatas 4:6. Gálatas 4, verso 6. Também tem Atos 9, 19 para frente, Atos, e assim sucessivamente. Gálatas 4, verso 6. E porque vós, seus filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu não sei se a ordem que eu coloquei vai ficar legal, porque eu coloquei numa ordem. De repente, de trás para frente fica melhor. Você pode ver qual vai se encaixar melhor, qual vai completar qual. Todas elas vão se confirmar. Porém, existe uma ordem que uma vai dando confirmação na sequência, progressiva. Então aqui, por nós sermos filhos de Yahweh, ele enviou o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Paulo diz para mim e para você experimentar os Espíritos. Não é isso que Paulo diz? Vamos olhar agora. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Eu vou ler do 2 ao 8. Diz assim. Não, vou ler não custa nada. Irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor e Salvador, Yahushua, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. A quem não vos demovais da vossa mente facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Yahweh, Deus, que se chama Deus, ou é objeto de seu culto, a ponto de assentar-se no santuário de Yahweh, ostentando-se como se fosse o próprio Yahweh, o próprio Criador. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria.
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, aqui, o sopro de sua boca, a quem ele destruirá quando ele vier. Quando ele vier, eu vou dizer para você, não haverá religiões. Quem ele vai destruir é a religião, é o sistema religioso, que tem sido um dos maiores instrumentos de engano mais poderoso que Satanás usufruiu, que tem usufruído e que tem colocado em prática dia após dia. Porque todo aquele que um dia entrou na religião, ele sai, e se ele sair, ele tem que se enfiar em outra, porque ele se vê perdido sem a religião. Mas aqui nós vimos que Paulo está exortando para que ninguém seja enganado por ninguém, por espírito nenhum. E quando o Filho vier, ele, com o sopro de sua boca, destruirá a religião que hoje engana, o iníquo. A religião, ela pertence ao iníquo, ao homem mau, o maligno, o enganador. Então vamos olhar uma outra passagem. Eu falei que era para ir por ordem, então vamos lá para 2 Pedro, versículo 17, 20 a 22. 2 Pedro, capítulo 2, 17, 20 a 22. O 17, o 20 e o 22. Mas se você quiser ler do 17 em direto, tudo bem. Esses tais como fonte sem água, como névoa impelida por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Olha só, vou ler de novo. É porque eu estou lendo agora, eu só anotei no estudo que eu fiz, assim, eu peguei algumas referências e fui vendo as concordâncias. Então agora que eu estou lendo junto com você. Diz assim: esses tais são como fonte sem água, como névoa impelida por temporal. Para estes está reservada a negridão das trevas. O 18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas, ou seja, palavras para eles mesmos, palavras de elogio para eles mesmos, palavras de jactância, como se eles estivessem proferindo palavras que trazem apoio das pessoas para eles mesmos. Aí diz assim: palavras jactanciosas, de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Ou seja, você um dia pretendia andar longe do erro, eles vinham com palavras jactanciosas, palavras maravilhosamente ditas e atraindo aqueles que um dia pretendiam fugir. Aí o 19, prometendo-lhes liberdade. Olha só, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Yahushua, o ungido, se deixem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estágio pior do que o primeiro, pois
Melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito. Esse certo adágio é um verdadeiro ditado. Aconteceu o que diz o ditado verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca voltou à lama. Alguém me chamou aqui, eu acho. E a porca voltou à lama. Fala aí, Beck, entra aí. Mas eu tô gravando um vídeo aqui, tá? Na hora? Tudo bem. Então, a porca voltou ao lamaçal. Então, agora vamos olhar aqui o verso. Vou passar. Então, voltou aqui ao verso. Quer dizer, vamos para o verso de 1 João 4, de 1 a 3. 1 João, capítulo 4, de 1 a 3. Diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Iarro, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, desde a época de João. Não é algo que está por vir. Mas nisto conhecereis. Nisto conhecereis o espírito de Iarro. Todo o espírito que confessa que Yahushua veio em carne é de Iarro. E todo o espírito que não confessa que Yahushua procede de Iarro, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, o anticristo, ele não é algo que está por vir, ele já está. E o nome do anticristo é cristianismo, que está no mundo, e eu não vejo nenhuma pessoa cristã com as mesmas ações do Salvador, do qual elas dizem imitarem. Eu não vejo isso. Se você ver, eu quero que você me mostre um cristão que abre mão o seu tempo, que divide o seu recurso com aquele que não tem recurso. Eu gostaria que você compartilhasse isso comigo. Eu sei que existem poucos, porém esses poucos que assim agem só estão enganados, e vocês estão enganados por ele pensar que eles pertencem ao seu meio. Eles estão no meio de vocês, mas eles são servos chamados por Yahushua para darem testemunho, para andarem conforme as obras de Yahushua. E aí, se você pergunta no meio religioso o que é necessário fazer para aqueles que se encontram na rua, eles vão dizer assim: é necessário que nós oremos e jejuemos, achando que a oração e o jejum deles vai mudar a circunstância da pessoa que se encontra lá, pensando que eles pensam que os anjos descerão do céu e trarão aquilo que eles precisam. Não, isso não vai acontecer. A sua oração, a minha oração e a oração de quem quer que fosse, jamais irá atender a necessidade física. Se eu e você não arregaçarmos as mangas da camisa e colocarmos mãos à obra, o anjo não virá e fará isso por nós. Yahushua, ele atendeu a multidões. E mesmo assim, quando era necessário atendê-las no sentido físico, não só de cura, ele agiu multiplicando pão e peixe. Ele não esperou que anjos do céu arvorar e o Pai era anjo. Nem ele, que era temente obediente e ouvindo em todas as suas orações, fez assim, para mostrar para mim e para você que é necessário agirmos e entregarmos o que temos. E eu lamento em dizer para você que o cristianismo é o anticristo que atua desde o século I, como disse Mateus 11:12, que o reino dos céus é tomado por força e os que se esforçam se apoderam dele. Aqueles que se esforçaram. Por exemplo, as Américas que nós vivemos, ela é uma terra que foi fundada pelos protestantes. No período da Reforma, porque todos descendemos do catolicismo. E no período da Reforma Protestante, aconteceu o quê? No período da Reforma Protestante, aconteceu o quê?
os ingleses fugiram da Europa em destino à América no navio Mayflower, porque eles haviam matado o rei Carlos I, o rei da França. E aí foi necessário esconder o filho desse rei Carlos I. Porém, quando esse filho sucedeu o pai, ele agora tinha todas as tropas ao seu comando, e os cristãos que haviam matado o rei Carlos I, agora eles tiveram que fugir, eles fugiram, porque eles ficaria feio. Então eles fugiram, e aí disseram, vamos para a terra que mana leite e mel, deram uma desculpa. E o cristianismo é a pior de todas as civilizações que já houve na história da face da terra, ou na história da humanidade. Porque através do cristianismo você vê muitas mortes. E a Russell já havia falado. Ele havia falado isso. Muitas mortes aconteceram. E até mesmo na Inquisição, da Santa Inquisição. Eles chamam de Santa Inquisição. E todos aqueles que se opõem ao cristianismo são levados. Hoje eles, talvez por vergonha e por culpa, não queiram matar. Mas assim, em nome da religião, em nome do Deus a quem eles servem, muitos morrem, muitos perdem a sua vida. Então o cristianismo, ele mata, ele é ruim. Aparentemente o nome é bom, mas o intento do cristianismo é manter aqueles que aderem-se a ele enganados. Porém, se você um dia pertenceu e hoje você não pertence mais, eles lhes veem como inimigo, como o diabo, o demônio, e é a forma que eles puderem ofender, eles vão ofender. Então vamos olhar mais um texto. Aqui. 1 João já foi. 1 João 4,3 já foi. Então 1 João 2, 19 e 26. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vos possuís 26. Isto que vos acabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. Aí ele diz assim: isto que vos acabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. Aí acaba aqui o versículo. Aí aqui diz assim, o 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, quando ele se manifestar, e não o que nos foi dado como manifesto. Você conhece um Jesus manifestado já como eu conheci? Conhece. Porém, hoje eu conheço aquele que havia de se manifestar. Hoje ele já se manifestou e hoje eu o conheço. Diferente daquele que se encontra na religião. E aí aqueles que perderam o poder, tiveram que ser espalhados, eles não precisavam de que ninguém os ensinasse, porque eles tinham vivido na presença dos discípulos que andavam segundo o Salvador, que tinham as mesmas atitudes, que agiam da mesma forma, que realizavam as mesmas obras. E aí você vê os bíblias que não realizam nada, e aí dá dízimo, acha que já fizeram tudo. Aquele dízimo que eles dão, nem dízimo é. Aquilo ali é barganha. Eles têm barganhado com o Criador.
tem barganhado. O anticristo é a religião cristã, não só a cristã, todas as religiões. Mas o cristianismo, na verdade, ele é o anticristo, por conta do nome. O anticristo. O cristianismo. Esse é o verdadeiro anticristo. E quando eu percebi isso hoje na leitura que fiz, fiquei de cabelo em pé. Porque é muito forte. É muito forte. E está nas escrituras. Só que quando você faz parte do meio religioso, você não tem a compreensão, nem consegue enxergar, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E aí você pensa que porque você vai para uma denominação da qual você faz parte, para uma religião, e você acha que você é cristão, só por simplesmente entrar num templo religioso. Cristão, na verdade, quem era Pedro. Porque foi confundido por ser igual ao Salvador, por ter os mesmos princípios, por terem as mesmas obras. E aí eu digo para você, muitos dos cristãos quando se decepcionam, quer ver uma coisa? João, capítulo 21. O capítulo 20, o 21, João todo é uma maravilha. Apesar de ser um evangelho agnóstico, é uma maravilha. Está aqui na Bíblia e você pensa que ele é um evangelho igual Mateus, Marcos e Lucas. Na verdade, João ele é um evangelho agnóstico. Ele é um apócrifo, seria considerado. Porque ele fala de coisas do qual os outros não abordam. Mas tudo bem. Vamos dar uma olhadinha aqui em João. Não é 1 João não, é o evangelho de João. Que ele vai falar da aparição dele aos discípulos após a ressurreição, né? A terceira aparição após ele ter ressuscitado. Que ele vai dizer assim, depois assim, ó, ele vai dizer assim, ó, depois de terem, mais acima. Aqueles discípulos a quem Jesus amava, mas ao clarear da madrugada estava Yahushua na praia. Todavia os discípulos não reconheciam que era ele. Perguntou-lhe Yahushua: filho, tendes aí alguma coisa que comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e acharei. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Yahushua amava disse a Pedro: é Yahushua. Sim, Simão Pedro, ouvindo que era Yahushua, cingiu-se, ou seja, se vestiu porque ele tinha se despido, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco, puxando as redes com os peixes. Porque aí ele vai dizer assim, né? E aí ele diz assim, veio, tomou o pão e já era a terceira vez que Yahushua se manifestara aos discípulos, depois da ressurreição. Então, assim, eles tinham voltado às suas práticas por conta de uma decepção. E aí você vê muitos dos cristãos que quando se decepcionam, eles, perna para que te quero, o mundo me receba. Pernas para que te quero, o mundo me receba. E eles saem, porque eles nunca estiveram na presença do verdadeiro Salvador. Aqui diz assim, é porque eu não marquei, eu queria achar o local exato. Que diz assim, que eles ainda não haviam entendido.
eles ainda não haviam entendido. E aí você vê, tem aquele exemplo lá também de Tomé, né, que bem-aventurados que não viram e creram, aí já é João 20. Bem-aventurados que não viram e creram. Porém, hoje eu estou vivendo uma coisa do qual eu não vi. Hoje eu vivo uma coisa da qual eu não vejo. Eu não vejo o Yahushua, eu conheço as suas obras. Porém, hoje eu sou bem-aventurado porque não vi, porém creio. E hoje você vê os cristãos que só creem porque veem a imagem da qual foi implantada nas suas mentes. E aí seguem aquele de quem se diz bem, porém, esse a quem a religião diz bem, na verdade ele é o anticristo. Ele diz assim, respondeu Tomé, Senhor meu, Deus meu, né? Aí é fácil. Depois que viu, na verdade, Yahushua, diante dos discípulos, muitos outros sinais não estão escritos neste livro, porém, se tivesse, não caberia no mundo. Eu não achei aqui a parte que ele diz assim, devia ter marcado. E aí vem aquela parte, Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas, Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Né? Porque eles ainda não haviam entendido, Pedro não havia entendido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Respondeu-lhe Yahushua, eu quero que ele permaneça até que eu venha. Não marquei. Então, assim, nós vemos que Yahushua, ele se manifesta aos discípulos. E aí ele faz uma nova pesca milagrosa. Realiza ali, né? Joga a rede do lado direito. Essa é a terceira aparição após ele ter ressuscitado. Os discípulos tinham voltado à sua prática atual, anterior, por conta da frustração, da tristeza. Agora ele não tem mais o Salvador como exemplo, porém o exemplo que eles tinham recebido já era suficiente. E eu espero que o exemplo que você viu a respeito dos evangelhos seja suficiente para que você imite o seu Salvador. Quer ver uma coisa? Se você quer uma religião, se você quer o cristianismo, por mais que pareça bom, você tem que procurar Assembleia, Batista, Metodista, Adventista, Jeová, TJ, né, Testemunho de Jeová. Você tem que procurar uma religião. Mas se você quer imitar o Salvador, leia somente os Evangelhos, leia o Novo Testamento, porque tudo que se refere ao Criador e ao Salvador, você encontra aqui. E aí você vai ver que a religião não consegue exercer e colocar em prática as obras do Salvador. Se tirar a Bíblia na mão dos cristãos, será que eles têm o Salvador como referência? Porque hoje para mim tanto faz eu ter Bíblia ou não ter. Claro que é para mim importante porque eu preciso inspirar, conhecer a história. Mas para mim tanto faz, quiser queimar, queime. Hoje eu entendo o que quer dizer a palavra, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe por quê? A letra mata e o Espírito vivifica? Porque aquele que é a palavra se manifestou e se fez carne, habitou entre os homens na época. Porém, aquele que um dia era a palavra e se fez carne, morreu, ressuscitou e voltou a ser Espírito. Por isso ele disse, as palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Por que vida? Porque Ele é a palavra, Ele é a vida. E hoje essa palavra que um dia andou entre os homens, não anda mais entre os homens, anda dentro de mim e quer andar dentro de você. Hoje ela não anda mais entre os homens, mas ela se encontra em mim. Por isso a letra mata, o Espírito vivifica. Se você tiver o Espírito daquele que é a palavra em você, você andará em paz e harmonia e em busca da justiça do reino do Criador. Então, o que você está esperando? O que você espera? Para começar a entender que você tem que deixar o Evangelho eclodir do seu coração, eclodir da sua mente e fazer que esse
esse evangelho do qual o Salvador veio a mostrar para mim e para você, porque isso aqui e o Salvador não tem nada a ver. Essa Bíblia e o Salvador a qual você diz imitar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se você ficar lendo a Bíblia, você vai se tornar um fanático. Porém, você só não consegue colocar em prática o que você precisa fazer. Mateus 25:31. Que é: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação dos séculos. Vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação dos séculos, do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, sede, deste-me de beber, estava nu, me vestiste, estava com frio, me agasalhaste, era forasteiro, me hospedaste. Estava preso e doente, visitaste, foste me ver. E aí os justos dirão, não é os crentes não, os justos dirão. Não se iluda pensando que crente vai herdar o reino do céu. Crente não herda o reino dos céus, mas os justos herdarão. Então, aqui, os justos serão convidados a entrar, e aí os justos indagam em Yahushua, perguntando: quando te fizemos isso? Quando te vimos nessa situação? Nessas condições? Ah, quando fizeste um desses pequeninos. Você não vê cristão, religioso, tendo essa mesma atitude dos justos. Você vê pessoas que não têm religião atendendo aos necessitados no meio da rua, alimentando a sua fome, matando a sua fome, atendendo, dando atenção, dando ali um pouco de conforto. Coisa que o governo não faz, e a religião, que se diz ser uma coisa boa, que não faz. A religião essa que exclui os que são opostos ao que as suas ideologias. Porque os evangélicos, o evangelho verdadeiro não é pregado lá dentro. E se você tem um conhecimento do verdadeiro evangelho e se aproxima daqueles e se forem ao local onde eles se encontram, eles sabendo que você tem mais conhecimento do verdadeiro evangelho do que eles, do verdadeiro evangelho, porque por menor que seja o conhecimento que você tenha, é maior do que todo o conhecimento que eles adquiriram do evangelho da religião. Porque o evangelho da religião só leva ao caminho que conduz à perdição. Toda religião será destruída pelo sopro da boca de Yahushua. Então, o que você e eu estamos esperando? Não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. É necessário que eu e você arregacemos as mangas e metemos mãos à obra e façamos, porque a fé sem obra é morta. Não adianta eu falar assim: vou orar para aquele lá receber. Não somente orar. Orar e agir. Já você, meu irmão, não se ofenda. Não se sinta ofendido por mim. Não é meu intuito. Eu tenho um perfil meio pentecostal, diremos assim. Eu vou dizer assim. Na verdade, eu queria trazer aqui só conhecimento, mas eu acabo sendo um pregador das boas novas de fato. Atentem-se, a religião, o cristianismo, é o maior mal de todos os tempos. E Yahushua, quando vier, destruirá a religião, porque ele unificará todo o povo. E diante de sua presença não haverá religião. Pare e pensa, põe a mão na consciência, reconheça, peça ao Salvador entendimento e ele te revelará. Leia os versículos do qual eu mencionei. Eu vou deixar aqui, são nesses de cima não, vou até tampar. Esses de cima aqui é a respeito de Gênesis, mas esses aqui, para o vídeo, amplie a tela, anota. Eu vou finalizar com essas palavras aqui. O anticristo não é algo vindouro ou alguém que virá.
Nenhuma menção dele existe no livro de Apocalipse. Segundo João, ele já está no mundo desde o primeiro século. O primeiro século é lá no jardim, desde lá, tá? Desde lá. Não é do século aqui de Yahushua, não. Então, ele está no mundo desde o primeiro século. O anticristo é um sistema espiritual, um sistema religioso, espiritual, de ensino mentirosos. Vamos procurar entender. Vamos procurar entender. E buscar o Criador acima de todas as nossas forças. Com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Que de fato venhamos a compreender o propósito de eu ter a Escritura e de você ter a Escritura. Leia o Novo Testamento e isso lhes basta. Para que você saiba qual é a vontade do Pai, olhe para o Filho. Você só tem uma referência e eu, o Filho. As Escrituras eu posso até jogar fora. Desculpe aí você que é religioso, que vai se ofender com esse meu gesto de jogar fora. Me desculpa. Mas ela para mim, ela só serve para que eu tenha conhecimento de algo. Porém, ela não vai interferir na minha salvação. Essa palavra aqui não interfere na minha salvação. A minha salvação, ela está no Salvador, não na Bíblia. A minha salvação está no Filho de Yahweh, que se entregou por mim e por você. E depende única e exclusivamente dele. O que eu vou ler aqui vai me servir de inspiração, para que eu possa argumentar, para que eu possa trazer, porque todo engano que foi falado aqui me deteve preso na religião. Mas o verdadeiro, que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, hoje não habita mais na religião da qual... Hoje eu não preciso mais ir na religião aprender aqui dentro. Porque aquele que se fez, a palavra que se fez carne e habitou entre os homens, hoje ele habita aqui, ó. Em mim. Por isso eu digo para você, sede meus imitadores. Paulo disse, eu não tenho o menor problema, não é com arrogância, não é com soberba. Se você me imitar, você vai se colocar na presença do Criador. Por mais que você ache arrogância da minha parte, prepotência, mas eu não estou me importando com o que você vai pensar. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então a você, eu deixo essa mensagem, a paz de Yahushua, um beijo no coração e até a próxima, pessoal. Assistam esse vídeo e compartilhem.